Revelações do Altíssimo para a irmã Rosimeire. No dia 28 de março de 2015, ouvi o Senhor a falar comigo enquanto dormia. Era muito real, e tive muito temor. Ele disse: fala tudo que tenho te mostrado, não te cales. E ele me fez lembrar de um sonho que tive antes de me converter. Eu recebi o Senhor Jesus em 1º de outubro de 1995. No sonho eu me via na Bahia falando do Senhor às pessoas no centro da cidade em Feira de Santana, Bahia, e de repente vi estrelas caindo, fogo e muito desespero, pessoas correndo e muita destruição. Este sonho foi bem antes de me converter. Eu conheci o Senhor Jesus lendo a sua poderosa palavra todas as noites no meu quarto antes de dormir, e o Senhor falou comigo e me libertou no dia 29 de agosto de 1995, e eu disse: no dia que encontrar uma igreja que não tenha imagens no 5º domingo que estiver lá e gostando eu vou receber o Senhor, porque eu havia perguntado ao Senhor, qual é a igreja certa? Pois haviam muitas e eu não sabia qual era a certa, e foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, e ele me disse: a igreja certa é a obediência à minha palavra. Eu nunca esqueço essas palavras. A obediência é tudo. E na noite de 28 de março de 2015 eu ouvi o Senhor a falar: fala tudo o que tenho te mostrado. E ele me fazia falar, e eu estava a falar com algumas pessoas, porém eu estava ligada no que ele me dizia, e a minha voz não saía, as palavras não queriam sair, e eu me concentrava na voz do Senhor. Ele queria que eu falasse tudo que ele havia me mostrado desde que me converti, e eu fazia grande esforço para falar, e comecei a falar sobre algo que ele me falou e me mostrou em 2005, e eu comecei a falar. No ano de 2005 eu estava bem cedinho louvando ao meu Senhor e fazendo sonhos e salgados para vender, e glorificando ao meu bom Deus, e então ouvi uma voz a falar: sai deste lugar, porque vou destruir este lugar. E eu morava em Juqueí na praia de São Sebastião em São Paulo e eu respondi: ó Senhor, eu vou logo direto, pois me lembrei de Abraão, e disse: o Senhor destruirá este lugar se tiver 5 justos. E o Senhor imediatamente me respondeu: o que te faz pensar que há 5 justos neste lugar? E fiquei muito triste e rapidamente à minha frente sumiu a parede da minha casa e vi uma grande multidão de pessoas nuas, todos estavam nus. Falei para a igreja e durante muito tempo estive triste. 2 anos depois o Senhor me mostrou por que não havia 5 justos naquele lugar. E mais uma vez ouvi o Senhor a falar comigo, e ele me disse: todas as vezes que a igreja aceita ministros que falsificam, adulteram a minha palavra, que distorcem a minha verdade e a igreja se cala e até concorda e continua a ouvir tal ministros, ela se torna tão injusta quanto estes falsos ministros. E eu falei: realmente, Senhor, não há ninguém que ouvindo tal ministros se levante contra, sendo assim realmente não há 5 justos neste lugar. E continuei muito triste por saber que muitas vezes agradando aos homens deixamos de agradar o Senhor. Nos meados de 2008 sonhei com um altar muito alto e em cima deste altar tinha uma placa e sobre a placa estava um demônio enorme e muito forte, e comecei a travar uma batalha com aquele demônio, porém ele prevalecia. Quando estava quase desfalecendo clamei ao Senhor Jesus dizendo: Senhor, vem me ajudar porque eu sozinha não consigo, e o Senhor vinha e derrotava aquele demônio. E fiquei sabendo que aquela placa é a placa das denominações e os que defendem e desprezam o irmão por causa das suas denominações estão a adorar aquele demônio e a invalidar o único meio que o homem pode chegar até a Deus, que é pelo Senhor Jesus e por desprezar os mandamentos do Senhor Jesus. Aquele que não obedeça ao Senhor Jesus, que é a palavra, não ama a Deus, e aquele que despreza ao seu irmão por causa de uma denominação não ama a Deus. O seu amor está na placa e a sua adoração está indo para Satanás. Cuidado, não saia da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Salvação só em Jesus e Ele conhece quem é seu. Não é o homem, porque Ele é soberano e tem todo o poder. Homem nenhum pode fazer o que só o Senhor tem poder, que é conhecer o pensamento e a intenção do coração do homem. O nosso dever é amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa alma e todo o pensamento, e ao nosso próximo como a nós mesmos, e nada além disso. Se teu coração estiver em outra coisa que não seja isso, cuidado, muito cuidado mesmo. 1 Coríntios 7:23. Ninguém foi chamado pelo Senhor Jesus para mandar ou determinar por ele quem seria ou deveria ser salvo. Muitos pensam que estão e não estão, porque nunca deixaram a palavra entrar no coração. 1 João 2:11. Quem é nascido de Deus, ama. O Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, não se exaltou,
Antes se humilhou e hoje muitos se feito Deus, mostrando outro meio e nome para ser salvo. João 14:6. Atos 4:2.10-12. Nunca nasceram do Espírito. São cegos conduzindo cegos. Sem nenhum temor ao Senhor e à sua palavra. Em 2006 até 2009 tive 4 sonhos muito angustiantes. Vi ondas gigantes. Em um deles eu abri a porta do fundo da minha casa e vi águas paradas do alto até embaixo. O mar estava parado na minha porta. Foi horrível. No outro sonho a cidade tinha sido destruída por ondas gigantes. O lugar que eu morava tinha sido invadido por águas do mar. O mar tinha chegado até lá e tinha acabado com tudo, e a praia ficava muito distante. Em outro, todas as casas de Boiçucanga estavam afundadas. O mar tinha destruído tudo, e era só lama. Aquele lugar não existia mais. E no último foi parecido, só que foi em Feira na Bahia. Todas as casas estavam totalmente afundadas na lama, e eu ficava em desespero procurando os meus filhos e a minha irmã. Foi apavorante, tudo havia sido destruído. E em 2014 até esta data tive outros sonhos com ondas imensas destruindo cidades e era tudo muito rápido, não dava tempo para se salvar, ondas muito violentas. Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor continuou a falar, hoje dizem que creem em mim, porém não obedecem à minha palavra. Como dizem que creem em mim e não creem nas minhas palavras? Como creem em mim e não fazem o que eu ordeno? Não ouvem a minha voz. Não faz assim os ímpios, os injustos. E como dizem que é a minha noiva e tem se contaminado com o maligno? Eu sou santo, puro e perfeito, e não posso ter uma noiva que está contaminada com o maligno, amando o mundo. A minha noiva tem que ser como eu, santa, pura, sem nenhuma mancha. Porque deixou de ouvir a minha voz para ouvir a voz do maligno. Quando estava no ônibus a caminho do culto, ouvi o Senhor a falar. Eles muitas vezes recitam o Salmo 1, e quantas vezes se acham santos tão santos que passam pelas pessoas, não dão um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, passam com a Bíblia na mão e de nariz empinado, porque é santo não pode falar de mim para quem está em bares, porque vai se contaminar e até lembra do Salmo 1 para justificar-se. Porém, chegando nas suas casas, param no caminho dos pecadores na frente da televisão. Se assenta na roda dos escarnecedores. Então, ligam a televisão e começam a participar de tudo que é abominável aos meus olhos. E aceitam os conselhos dos ímpios, tudo o que eles mandam fazer, eles obedecem, a moda, as palavras, os sinais, as comidas, etc. Porém a minha voz não obedecem. E quando ouvi estas palavras fiquei com muito medo de me tornar uma rebelde, tremi, e ele disse, a minha igreja verdadeira é aquela que ama os necessitados, que fala do meu amor e da minha palavra. Não importa a condição que se encontra aquele que é o seu próximo, ainda que esta pessoa cheire mal, ela cuida, ela divide o seu pão com o necessitado, ela não aguenta ver uma pessoa com fome, com sede, com frio, ela se compadece com o sofrimento alheio e procura ajudar ainda que não tenha recurso. Minha igreja só tem prazer na minha palavra, ela tem nojo de tudo que o mundo oferece, pois, o seu prazer é me agradar, ela não tem desejo por nada do mundo. Ela vive só para mim e nas minhas coisas tem prazer, no que está no alto. A minha igreja pratica o amor, porque ela tem a minha essência. Ela faz o que eu mando, não por obrigação e sim por amor, só por amor, porque ela me ama. Fale e não te cales. Não seja rebelde. No início de 2014 sonhei que a lua estava vermelha como sangue e quando a vi me prostrei de joelhos com medo, e quando ajoelhei-me, me vi de calcinha e camiseta, e fiquei tão desesperada que acordei. E passei toda a manhã chorando e orando e querendo saber por que me encontrava naquela situação, pois jamais me visto assim, nem para dormir, e fiquei muito triste. E quase por volta das 13 horas, me levantei da oração para fazer o meu almoço, e ouvi a voz do Senhor, e ele disse, já mandei chamar todos que estão pelo caminho, tantos maus como bons, mas aqueles que rejeitaram o meu convite de maneira nenhuma fará parte das minhas bodas. E eu disse, como assim rejeitaram? E ele me respondeu, todos que rejeitaram o meu convite de santificação de maneira nenhuma fará parte das minhas bodas, minha festa nupcial. Todos que abraçaram o que o mundo ofereceu, que se contaminaram com ele, que preferiram a sua ilusão, o seu engano, a sua mentira, do que a minha verdade, não entrará para o meu reino. Quando ouvi estas palavras chorei e passei 3 dias fechada, chorando e orando porque precisava saber como preferiram o engano, a ilusão e a mentira do que a verdade,
E eu fiquei sabendo deste engano, ilusão e mentira e até hoje choro, porque vi que quase todos têm rejeitado o convite de santificação. E realmente a palavra do Senhor irá se cumprir, são poucos. Porque muitos não querem renunciar a si mesmo, não querem morrer. E o Senhor me disse, tu és assim? E por que te estás assim? Então eu vi os meus cabelos com vários fios brancos e eu me encontrava com os meus cabelos sem nenhum fio branco, pois estava pintado, e o Senhor não me conhecia, pois eu estava vivendo um engano, uma ilusão e uma mentira. E ele me disse, eu sou a verdade porque tu tens rejeitado a verdade e amado a mentira, porque tu tens odiado a minha verdade. E me envergonhei e chorei, e nunca mais pintei os meus cabelos e nem as minhas unhas e olhe que eu só usava esmalte incolor, e até hoje choro, pois ainda tem resto de tinta nos meus cabelos. Quem quiser seguir ao Senhor Jesus tem que renunciar, e levar a sua cruz, deixar as pessoas dizerem que é velha, feia, etc., pois o importante é viver na verdade e em verdade. A mentira é do maligno. No início de outubro de 2015 estava organizando junto com outra pessoa as doações para as crianças carentes, e quando ia pegando uma boneca ouvi o Senhor dizer, tem olhos, mas não vê, tem boca mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. E quando ouvi, parei e não toquei na boneca, fiquei muito assustada, pois, pensava que só imagens de esculturas eram ídolos. É muito sério isso. A obediência é o único caminho para chegar ao céu. Apocalipse 2:21, Apocalipse 2:5, Apocalipse 3:2.18-19, Apocalipse 3:3. Depois de alguns meses tive 6 sonhos com o arrebatamento da noiva do Senhor e em todos eram poucas as pessoas que subiam. Tive vários sonhos com soldados invadindo o Brasil, muito sofrimento, muita dor, eles eram muito cruéis, sem nenhuma misericórdia, pois, eu vi que no comando deles estava o maligno. Pessoas em lugares horríveis, muito horrível, nem gosto de lembrar. Vamos nos arrepender e nos humilhar e andar em santidade para sermos livres pelo Senhor dos dias maus que estão vindo. Ainda há tempo, humilhai-vos. Apocalipse 3:2.10-13, homem nenhum irá te livrar, então enquanto tu podes, obedeça ao Senhor Jesus Cristo, só Ele vai te livrar e salvar. Para saber mais informações sobre essa revelação, acesse o endereço www.facebook.com/rosemary.gomes.927 para falar com a irmã Rosemary.